Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, jovens de todo o Brasil que nos acompanham através das redes sociais que se acloparam, autoridades aqui presentes ou representadas, ilustríssimo senhor prefeito de Curitiba, povo do Brasil, nossos votos cordiais de muita paz a todos os brasileiros e brasileiras que dão mais por esta nação do que vocês recebem. No início, não havia nada, no início, não havia nada. Aquela paisagem era uma paisagem dantesca, não havia nada. Não foi o acaso que criou a terra, Logo, alguém pensou. Se o Sol estivesse mais perto, os raios caloríficos destruiriam toda a vida na Terra. Se o Sol estivesse um pouco mais longe, a Terra congelaria a vida. Nós íamos congelar com o Sol muito longe. E muito perto matava todos nós. Alguém pensou nisso, Se estivéssemos um pouco mais longe da Terra, o Sol, aqui ia acontecer uma era de congelamento. Logo, alguém pensou. Se a Lua estivesse mais perto da Terra, o puxão gravitacional da Lua ia erguer as marés. O puxão gravitacional da Lua ia fazer ondas de 1000 metros, ondas do mar de 1000 metros, as marés altas de 1000 metros, se a Lua estivesse mais perto. Por 2 vezes ao dia, essas ondas destruiriam toda a Terra, lavando as montanhas e destruindo tudo a seu redor. Se o fundo do mar fosse mais baixo, 4 metros apenas, a vida na Terra seria impossível, porque o mar absorveria todo o oxigênio no fundo do mar. Todo o oxigênio ia ficar no fundo do mar, se o mar fosse 4 metros mais fundo. A vida seria impossível na Terra. Então, alguém pensou nisso. Se por acaso a atmosfera da Terra, que mede 60 quilômetros, fosse menor, a vida seria impossível, pois diariamente somos bombardeados por tempestades solares e raios cósmicos, meteoritos, meteoros, etc. Tudo isso acabaria com a vida na Terra. Tudo isso não nos atinge, porque a atmosfera da Terra nos defende igual um guarda-chuva, defendendo nós dos raios cósmicos, dos raios que matariam toda a vida na Terra. Logo,
Alguém pensou nisso. O que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A vida é um químico que arranca do lodo da terra, dos pântanos escuros, a transparência e o perfume da flor. Isto é a vida. Tirar dos lodo, dos pântanos, flores com perfumes. Isto é a vida. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão belo, tão bonito, tão belo, como os lírios dos campos, os lírios das montanhas, os lírios das pradarias. Então, o que é a vida? A vida é um artista caprichoso. Se olharmos todas as folhas das árvores, se nós olhar todas as folhas das árvores, não existe na terra uma folha igual a outra. Em todas as árvores não existe uma folha igual a outra. Por exemplo, ontem eu vi um inseto, uma vespa. A vespa deu uma picada num gafanhoto. E eu fiquei observando. A vespa pegou o gafanhoto e fez um buraco no chão. E eu fiquei olhando. A vespa fez um buraco no chão e botou o gafanhoto de cabeça dentro do buraco. Botou o gafanhoto e tapou com terra. O gafanhoto não estava morto, não. Ele estava inconsciente. Ele, com o veneno da vespa, ele ficou inconsciente. E ficou dentro da terra, com a cabeça para baixo, o gafanhoto, num buraquinho desse tamanho, né? E a vespa, eu fiquei olhando. A vespa colocou os ovos dela, o ovo, né? Os ovos dela na bunda do gafanhoto. Botou na bunda do gafanhoto, né? Os ovos. E tapou com terra. E a vespa saiu dali e caiu morta. Depois que a vespa bota os ovos, ela morre. Sai as tripas dela junto, né? Ela morre. E a vespa morreu. Morreu a vespa, né? E eu fiquei olhando, né? Aquele gafanhoto vivo, dentro do buraco, enterrado com terra, né? O gafanhoto não conseguia sair, né? Com os ovos da vespa nele, no corpo dele, né? Colocado atrás, né? Na parte de trás do gafanhoto, né? Os ovos, né? Após alguns dias, 2, 3 dias, nasceu os ovos da vespa, né? Larvas, né? E as larvas começaram a comer o gafanhoto. Começaram a comer o gafanhoto da parte de trás, né? Da bunda, do abdômen, né? E foram comendo o gafanhoto e crescendo. As larvas da vespa, né? Foram comendo o gafanhoto e foram crescendo, né? E cresceram, comeram aquela carne, né? Do gafanhoto. O gafanhoto morreu, né? Eles comeram aquela carne e cresceram. Isso numa semana. Eu fiquei uma semana observando, né? E as vespas saíram voando, né? Saíram da toca, grande. Já sai grande, né? Saíram voando. E elas vão viver por 3 meses. Por 3 meses elas vivem, a vespa, né? Durante esses 3 meses, ela voa, né? Ela namora, né? Ela vive, né? Ela come outros insetos, né? A vespa, né? E vai vivendo, né? Vai vivendo. Quando ela fica adulta, que ela já tá com os ovos, né? Que ela já namorou, né? Ela já tá com os ovos no corpo, né? Ela procura outro gafanhoto. Ela procura outro gafanhoto, né? E vai lá e dá uma picada. Dá uma picada no gafanhoto, né? Deixa o gafanhoto inconsciente, não morto, não morre. Fica vivo. O gafanhoto tem que ficar vivo uma semana, vivo. Para os filhos dela, né, ir comendo o gafanhoto dentro do buraco, né? Quem que ensinou a vespa a fazer isso? Quem que ensinou a vespa a fazer isso, né? Foi Deus. Só pode ser Deus, né? O inseto, a vespa, tem o cérebro, né, bem pequenininho. E como que ele sabe
que ele tem que sair, né? Sair do buraco, a voar, namorar, né? E depois tem que achar um gafanhoto, né? Achar um gafanhoto, né? Fazer o buraco, botar o ovo dentro do buraco, né? Pra, tipo uma geladeira, né? Tipo um freezer, né? Pros filhos dele, pros filhos da Vespa, né? Ter comida. Como que a Vespa sabe isso? Como que ela faz tudo isso, né? Se ela não fazer isso, a espécie dela, né? As gerações dela termina, né? Então quem que ensinou a Vespa a pegar o gafanhoto, a enterrar o gafanhoto, a botar os ovos no gafanhoto, os ovos dela, né? Quem que ensinou ela, né, a namorar, a viver? Quem que ensinou a Vespa, né? A Vespa é um bichinho pequeno, é tipo um marimbondo, uma bespa, né? É bem pequeno. Quem que ensinou isso para a Vespa, né? Quem que ensinou, né? A Vespa tem sabedoria, né? Um bicho bem pequeno tem sabedoria. Ela consegue alimentar os filhos dela, né? Até os filhos crescer. Tu viu? Viu como que pode? Isso, né? Só pode ser Deus, né? Só pode ser Deus que ensinou a Vespa fazer o que ela faz. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus, né?